resistindo. Até você começar a convencer ela, a gente precisou de um tempo para investir para convencer a alma. Então por isso que a alma ela tem que vir sempre sujeita. Porque a alma sempre vai questionar, a alma sempre vai estar, não estou afim. A alma fala assim, eu não estou afim hoje. Aí eu falo assim, você está afim sim. Você vai porque eu que mando em você. É assim que funciona. Entendeu? É assim que tem que ser. Né, Cícero? Glória a Deus. A gente está numa série então aqui, irmãos, do discipulado. E eu estou falando, comecei numa ordem inversa aí, não é uma ordem aleatória. E eu estava falando sobre fé, ou a primeira lição, a terceira lição, que na verdade é os fundamentos da fé. Tá? E eu não terminei porque eu não vou correr, eu vou fazer bem devagar para que a gente ouça e aprenda sobre fé. Eu queria muito que você aprendesse sobre fé. Se você precisar das aulas do discipulado, um material que a gente tem do ministério, é só pedir para alguém do Departamento de Evangelismo e Missões, o Marcos, a Márcia e a equipe deles, que eles podem passar para você, não tem problema nenhum. Esse material aqui, ele está um pouco mexido, o meu. Se você quiser, eu também te dou, porque ele está um pouquinho mais amplo, tá certo? Mas eu estava falando sobre a fé, uma fé que é sobrenatural. A fé que vem, eu preciso do cronômetro, gente. Ah, tá bom. Eu preciso que você concentre bem aqui, tá bom? Para que a gente siga adiante. Então eu estava falando da fé sobrenatural, a fé que vem pelo ouvir. É interessante que o texto diz assim que a fé, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Ele não diz assim, a fé virá ou a fé veio. Tá certo? Então ela sempre vem. Significa que é uma constante. Se você quer que as coisas funcionem, tem que ser constante, tem que ser algo todos os dias. Não é algo que eu tenho ontem estava bom, hoje eu não estou tão animado, então hoje já arrefeceu. Não pode ser assim. A fé e perseverança, elas estão ligadas juntas. Então eu preciso continuar com a fé. Então a fé sempre vem pelo ouvir. Quando a sua fé estiver caindo um pouquinho o nível, o que você tem que fazer? Ouvir de novo para mexer com você, tá certo? Como eu disse, a fé não vem por pedir, não adianta pedir por fé, não adianta jejuar para ter fé, não adianta merecer para ter fé, não é? Sempre ela vem por receber a palavra de Deus no coração. Então, se você não recebe, se você não ouve, a fé não vai vir. Se você recebe, se você ouve, a fé sempre vai vir. E a palavra de Deus, ela tem o poder de mexer com as suas estruturas. Por isso que você deve sempre ouvir a palavra com o coração aberto. Hebreus diz assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram os vossos pais, não é? Se referindo a passagem no deserto. Mas a questão é que nós, quando ouvimos, nós temos que ter o nosso coração mole, ensinável, para quê? Para que a palavra possa fazer o efeito. Amém? Então, uma coisa que é importante, que eu comecei a falar na outra aula, que você vai ficar muito familiarizado no ministério, na nossa igreja, é que você deve meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra é você ouvir, ler, ouvir, citar e ficar meditando. Qual que é a ideia da meditação na palavra? O que é meditar? É você ficar pensando, você ficar falando baixinho, ficar trazendo para o seu coração. Numa ideia mais ampla, ela dá uma ideia até de ruminar. Sabe aqueles bichos que ruminam, comem o cavalo, a vaca, né? Eles ficam ruminando, né? Eles ficam mastigando, fica tirando os nutrientes, aí ele engole aquela pasta de vegetal que ele come. Dali a pouco ele consegue vomitar, trazer de volta, e ele continua mastigando. Sim? Sim ou não? É assim que funciona, ele tira mais nutrientes. Eu sei que a gente, como ser humano, não faz assim com a comida, né? E nem deve fazer, que vai ser algo muito nojento. Mas a ideia do ruminar é a ideia do meditar. Você já tem a palavra em si, você traz ela de volta para quê, irmãos? Para que você tire mais nutrientes dela, para que você medite mais nela, para que você pense mais nela.
E a ideia não é ter uma grande quantidade de palavra, mas é ter a qualidade naquilo que você já conhece. Por exemplo, tem gente que conhece o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Medita nessa palavra. Medita sobre isso, medita sobre isso. Quando a gente aprende o que é meditar, se você não se familiarizar com essas palavras, você vai ficar um estranho na forma da gente falar. Eu quero que você pegue isso rápido para você. Você vai ouvir em todas as igrejas, os demais pastores, os demais ministros, professores, eles sempre vão falar sobre essa questão da fé, e ela está ligada também ao meditar na palavra. Então você precisa aprender a meditar. Se você não faz isso, você está mancando já, você já é um crente manco. Tem que meditar na palavra. E qual a frequência, pastor? Todo dia. Ah, mas é que eu acordo o meu dia atropelado. Rapaz, para tudo e começa a priorizar aquilo que realmente é necessário. A gente geralmente prioriza aquilo que a gente valoriza, não é isso? Então, se você valorizar a palavra, priorize ela. Por que a gente não levanta um pouco mais cedo, uma meia hora mais cedo, para orar um pouco, para ler um texto, ficar pensando naquela palavra, ficar declarando, falar, Senhor, revela ao meu coração as verdades dessa palavra. A meditação, irmãos, vai fazer a sua fé aumentar. Se você não meditar, a sua fé também pode não crescer. A fé vem, mas a fé vai crescer, vai se estruturar pelo meditar na palavra. Amém? E como que eu libero a minha fé? Como que eu libero? Como que eu faço ela funcionar? Como que eu faço ela mostrar o seu valor, mostrar o seu poder, não é? Marcos 11, 23, aquele texto que a gente leu, né? Esse texto também, ele é um texto áureo, e você precisa memorizar esse texto. Tá bom? Eu vou falar de novo, você precisa memorizar esse texto. Tá bom? Você precisa lembrar do endereço desse texto. Quando a gente falar 11, 23 de Marcos, aí você tem que lembrar, porque em verdade, vos digo, que qualquer, né? Qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Tem outras versões diferentes, cada um tem a sua, mas você precisa entender isso. Então a fé, ela não duvida, como eu estava falando, a fé não tem dubiedade. Eu não creio uma hora e não creio depois. Eu creio sempre. Se Deus falou, se a palavra diz, eu continuo crendo. Amém? Então, a fé é como eu disse, é uma convicção interior, só que ela é liberada por aquilo que a gente diz. Não é? É preciso entender, então, que a convicção, quando a gente tem uma convicção, ela se refere a uma certeza que existe no nosso espírito. É uma certeza de que aquilo que a gente pede, Deus vai honrar e nos dar. Tudo que você pedir a Deus, Ele vai te honrar e dar, se você não duvidar e você tiver fé firme no seu coração. Amém? A gente precisa ter não só o conhecimento da fé, mas experiências de fé também. É bom quando você vê uma experiência de fé de uma outra pessoa, mas Deus quer que você tenha as suas próprias experiências, tá bom? Então, a fé é uma convicção, que ela é liberada dentro do Espírito. Eu não posso duvidar, eu preciso crer firmemente, sem saculejar. Sem ser como a onda do mar, né? Uma hora está lá e outra hora está embaixo, né? Tem que crer sempre. Glória a Deus. Esse outro texto que eu li no finalzinho da aula passada, você também tem que decorar ele. 2 Coríntios 4:13, é fácil, né? E temos, não é, portanto, o quê? O mesmo espírito de fé, ou o espírito da fé, não é? Como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos. Se eu te perguntar um dia, irmão, me traz uma definição prática do que é a fé. Aí você pode falar, a fé é a que crê no coração e confessa com a boca. Se você falar, a fé é aquela que eu tenho no meu coração. Não, isso não é fé.
Biblicamente, a fé ela precisa ter a declaração da voz. Amém? Romanos 10, 8, né, como eu disse, também, eu tô repetindo. Eu não tenho problema nenhum, eu vou repetir esses textos. Esses textos são segurança. A gente não está aqui num cumprimento de alvo. A gente está aprendendo a palavra. Você precisa deixar ela entrar no seu coração. Você não pode, eu estou falando com você, membro dessa igreja, você não pode crescer defeituoso na questão da fé. Se você não aprender fé direito, você vai crescer defeituoso. Nós somos humanos, temos limitações. Um vai ajudar na fé do outro, sem dúvida, não é? A gente se ajuda. Porém, as bases não podem ser defeituosas. A gente precisa crer com a boca, confessar com o coração, ficar firme. Eu digo a você, muita gente ensina a fé errado, tá certo? Mas, Romanos 10, 8, né? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Você sabe que muita coisa desanda na nossa vida porque a gente não tem uma vida de confissão? Se nós tivermos uma vida de confissão, de declaração todos os dias, a declaração da fé segura as coisas, segura a estrutura do nosso lar, segura a estrutura das finanças e assim por diante. A fé segura, a gente não pode crer um dia, estar animado um dia, outro dia simplesmente arrefecer. Não, tem que continuar falando, amém? Então, a fé vem pelo ouvir e ela é liberada quando se fala a palavra de Deus. É lembrar que a gente tem que sempre ouvir a palavra e falar a palavra. Isso é bom, não é? É porque muitas pessoas falam, é o que eu quiser? Não, é a palavra. Deus não tem compromisso com o que você quiser. Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, eu tenho boas notícias. Eu posso lhe garantir que ele tem tantas promessas para você que ele cobre todas as suas necessidades e vai além. Então, tudo que eu preciso de provisão, na Bíblia tem. A palavra diz, preciso de proteção, a Bíblia tem. Preciso de salvação na família, a Bíblia tem. Então, a palavra sempre vai além. Amém, gente? Então, a Bíblia ela nos chama mais do que vencedores, né? Romanos 8, 35 a 37, diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Depois eu vou parar em cada um desses aqui, só para você ver. Como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por que, pastor, você está falando de sermos vencedores? Porque a fé é chamada da vitória que vence o mundo, não é isso? A Bíblia fala, essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Se a gente tiver uma fé forte, nós vamos vencer o mundo. Vamos vencer as nuances, as dificuldades, as tribulações. Pode aparecer, mas pela fé nós vamos vencer todas. E a condição de justiça que Deus te colocou, Ele faz com que você possa sempre operar em fé sem ter medo nenhum. Olha como é importante quando a Bíblia fala da justiça que é pela fé. Ou porque a fé está sempre ligada à justiça? Porque quando fomos justificados, nós ganhamos como que uma autorização, meus irmãos, de operar em fé. Ou usar a fé que Deus colocou no nosso coração. Amém? Jesus Cristo, diz a palavra, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele deu a fé a você, então Ele te autorizou a usar a sua fé para aquilo que você precisar. Por isso que a Bíblia fala, essa é a vitória que vence o mundo. Olha que coisa boa, a nossa fé. Então a Bíblia nos chama a mim e a você de mais do que vencedor. Super vencedor, hiper vencedor. Ele tá falando, a Bíblia diz nesses termos, você é, se você não entendeu ainda, você é. Eu vou falar de novo, você é mais do que vencedor. Pastor, não estou vencendo, pastor, não estou vencendo. Então está faltando uma revelação aí. O que pode faltar? Pode estar faltando a meditação na palavra, pode estar faltando a declaração, não é isso? A confissão das verdades, não é? Agora, a Bíblia nos chama mais do que vencedores, porque Jesus, Ele nos fez mais do que vencedores, está certo? Então, nós somos vitoriosos porque desfrutamos da vitória que foi conquistada na cruz, por Jesus, tá? E de fato, eu quero que você entenda isso. Nós vencemos de certa forma sem lutar.
Não tem uma luta, porque na verdade ele lutou e venceu. Ele venceu por nós e nos entregou a sua vitória. Olha que interessante, a Bíblia não fala que a gente está necessariamente numa luta, mas ela fala do bom combate da... Que coisa linda. O bom combate da... Então, nós que somos justos, justificados, nós precisamos ter fé todos os dias. A fé como eu disse, é a vitória que vence o mundo, mas eu tenho que usar todos os dias. Da mesma forma que eu me alimento, da mesma forma que eu bebo água, que eu me hidrato, da mesma forma que eu me agasalho e eu descanso. Eu preciso usar a fé todos os dias. Então, é mais ou menos isso. Eu vou falar para você, se você não tiver numa boa declaração de fé todos os dias, você está fora de uma visão de Deus. Porque Deus quer que você viva da fé. Que você conquiste todas as coisas pela fé. E onde entra o conflito dos cristãos, irmãos? É porque a gente faz as coisas no natural e a gente acha que não precisa de fé. Não é? Você sabe que mesmo que a sua empresa seja muito boa e te pague bem e no dia certo, você sabe que você precisa de fé todos os dias para dizer assim, ó, Senhor, obrigado, porque a minha empresa é boa, só que o Senhor está me dando saúde. Todos os dias que eu posso ir trabalhar. Não é verdade? Eu me movimento na fé. A fé, em algum momento, ela está me segurando. A fé está me segurando o tempo todo. Então, ainda que eu não precise exercer muita fé para alguns aspectos da minha vida, outros eu vou precisar exercer. Para a saúde, para a família, talvez para as finanças. Muitos de nós temos que exercer fé todos os dias para finanças. E quando você olha o natural, você é tentado a começar a andar na forma natural, dizendo assim, ó, eu estou fazendo uma projeção rápida aqui na minha cabeça, não é? A gente faz assim, eu tenho tanto para pagar. Aí você abre lá o aplicativo do banco, aí você olha o saldo e fala, eita, nós. Aí você faz assim, né? Por que você falou eita, nós? Porque você não gosta de gasolina, você usa etanol, né? Etanóis. Não, foi horrível, foi horrível. Diz, volta e nunca mais vou fazer uma piada horrível dessa. Vamos lá. Por que a gente fala isso? Por que a gente olha e a gente fica com medo? Porque a nossa alma ela está ligada a quê? A nossa mente, o raciocínio, e a gente fala assim, esse negócio de viver pela fé é legal, mas é tão bom quando tem um saldo gordo na conta, né? Aí eu não preciso. Aí eu falo, aleluia, eu estou em fé. Tá não. Para algumas coisas você não precisa fé, porque está funcionando tudo. A fé, geralmente, você traz para aquilo que ligado a uma necessidade, sim ou não? É claro que não é só isso, mas muitas vezes é ligado a necessidades nossas. Então, quando você olha, você fala assim, você faz a projeção, aleluia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todas as minhas fontes estão nele, eu estou tranquilo. Como ele tem me provido, Ebenezer, até aqui, o Senhor tem me ajudado. Ele vai continuar me ajudando, não é? A declaração de fé é o quê? É o seu combustível de todos os dias. Então, o justo tem que viver pela fé. Nós não podemos esquecer nas nossas práticas de fé, todos os dias. Todos os dias. Não podemos desligar a fé, porque a fé, ela está ligada ao quê? Irmãos, a nossa vida espiritual. O justo, quem é justificado, vai viver pela fé. Não tem outro caminho. E o que é viver pela fé? Confiando no meu coração, nas promessas de Deus, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele me prometeu, eu estou tranquilo. E o mundo natural? O mundo natural, ele caminha de uma outra forma. Ele não caminha pela fé. Ele caminha por vista, não é isso? As pessoas creem quando elas estão com dinheiro no bolso, quando elas estão com saúde, quando elas estão bem, não é isso? Se está tudo bem, ela fala, Deus é maravilhoso. A gente fala também que Deus é maravilhoso quando está tudo bem. Agora, se não vai bem, a gente continua falando, Deus continua sendo maravilhoso e bom. Amém? Porque é a nossa fé que traz todas essas coisas. Então, esse texto que a gente leu, irmãos, a gente precisa... Eu queria que a gente aprendesse e saísse
daqui hoje mais crescidos na questão da fé, para a gente aprender a andar um pouco mais sozinho em fé. É bom depender de pessoas, as pessoas nos ajudam, nos tutoram, mas é bom quando você aprende e fala assim, não, agora eu estou na minha pegada, eu vou vencer isso aqui, porque eu já tenho maturidade para vencer isso aqui. Esse texto, então, de Romanos, ele fala de 7 aspectos, não é, que a gente leu aí, que vêm justamente para tentar afrontar a fé. E Paulo ele fala exatamente ligado, né? Não é a história que ele viveu, mas ele fala, é a tribulação, se tiver tribulação, ele fala a tribulação, é a angústia, é a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Ele fala de todas essas coisas. Muitas vezes a gente se transportar para os dias de hoje, não é? Tribulação todos nós temos, não é isso? Em algum momento a gente fica atribulado, os nossos caminhos, família, tem questões desse sistema, não é? Que muitas vezes é injusto, não é? A angústia, não é? Ela pode vir tentar bater, ela não pode se alojar em você. Muitas vezes até perseguição, por que não? Não é? Fome, as questões, não que você vá trilhar hoje um caminho de fome, que eu sei que tem um caminho de provisão, mas nós sempre, muitas vezes, né, nos movemos em fé até para nos alimentar, para ter a provisão de todos os dias, não é? E ele fala de outras coisas aí, da nudez, do perigo da espada. Então, a fé, ela é capaz de vencer todos esses aspectos. A fé no nome de Jesus. A fé, mais uma vez, ela não é só guardada no coração, ela precisa declarar todos os dias. Eu queria que você começasse a me dar um testemunho sobre isso. Queria que você me chamasse, sabe, manda uma mensagem no meu particular, lá do WhatsApp, pastor, fiz como você falou. Acordei, declarei a palavra, meditei meia hora aqui, estou saindo mais forte para o serviço. Ou se você fez no metrô ou no caminho, dirigindo o seu carro, não tem problema. O importante é essa vida. Nós não podemos nos esquecer. Você está comigo? Você está entendendo? Os irmãos estão entendendo a importância que isso é vida para nós? Às vezes parece que eu estou insistindo nessa questão, mas a gente não pode, irmãos, presta atenção, crescer defeituoso nessa área. Senão nós vamos ter problemas com estruturas maiores. A gente precisa entender sobre fé. Amém. Vamos entender tudo hoje? Claro que não, vai ter mais coisas para aprender. Não é? Mas tem coisas que nós precisamos aprender. Amém. Glória a Deus. Continuando sobre a questão da fé, tem o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Nome que tem que abalar as suas estruturas, tem que mexer com você, tem que arrancar lágrimas dos seus olhos, tem que trazer emoções das suas entranhas. O nome de Jesus tem que mexer com vocês. Se não mexer agora, eu vou jogar água de coco em vocês. Eu vou jogar. Tem que mexer com você. Água de coco. Pô, joga, né? Joga, Felipe. Pode jogar. Água de coco é bem. O nome de Jesus, eu estava ouvindo uma canção antiga, né? Bem interessante, estava até um CD no meu carro. No nome Cristo, não é? A canção dizia assim, no nome Cristo há poder, não é? E ela repete várias partes, dizendo que tudo que se apresenta contra a nossa vida, a gente precisa lembrar do nome de Jesus. O nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele é o que, irmãos? Ele é uma arma, ele é uma espada para você combater em fé. Quando a gente lê Efésios capítulo armadura, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, fala da armadura, não é? A armadura como um bom soldado que se veste, né? Paulo está fazendo a referência de um soldado romano. Então ele fala justamente, entre outras coisas, do escudo da fé, não é? E da palavra do Espírito, não é isso? O escudo da fé. Quando você tem que levantar, quando algo vier contra você, você pode levantar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E a espada é o quê? É o Espírito, é a espada do Espírito, é a palavra, quando você fala, quando você declara. Então, armas defensivas
e armas ostensivas e de ataque também. Entendeu? Eu me protejo com o escudo da fé, mas eu também declaro a palavra. E quando nós pensamos na palavra, a gente tem que pensar assim, a palavra é Jesus. O nome de Jesus, ele tem que estar enchendo o meu coração e o seu. Por isso que você tiver uma dificuldade, sentiu medo, não queira ser um super herói, não é? Às vezes a gente tem algumas dificuldades, clama o nome de Jesus. O nome de Jesus é para te servir, é para te ajudar. Eu digo assim, ele está disponível para que você faça bom uso do nome de Jesus, porque você é servo de Jesus. Então, o nome de Jesus, ele é poderoso para vencer toda dificuldade, tá certo? Então ele vence porque ele já venceu na cruz todos os adversários. Olha, eu vou ler um texto aqui que você nunca leu, meu Deus do céu. Jesus venceu na cruz todos os adversários, né? Por isso, hoje você pode reivindicar o nome de Jesus. Para quê? Para que você tome autoridade sobre qualquer coisa que está desandando. Por isso que a gente fala, olha aqui, eu queria que vocês entendessem isso, a gente não pode usar o nome de Jesus de qualquer maneira. Mas a gente tem que usar com consciência. Então, quando a gente fala no nome de Jesus, eu declaro, essa enfermidade vai cessar. Não é? No nome de Jesus nós declaramos vida. No nome de Jesus declaramos portas abertas. Essa situação vai mudar. Então, é uma consciência muito grande do nome de Jesus. Então, você tem que ter ele o tempo todo com você. Não é? Então, Marcos 16, verso 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Diz assim, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Glória a Deus. Em meu nome, no nome de Jesus, amém? O nome de Jesus tem autoridade. Use ele com muita consciência. Não como um amuleto da sorte, mas uma consciência de que ele te autorizou a fé, ele te autorizou a essas declarações. Filipenses capítulo 2, a gente tem que marcar e você tem que ler esses textos. Você tem que conhecer esses textos. Filipenses capítulo 2, verso 9, diz assim, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome mais poderoso que existe no universo. Amém? Então você não pode esquecer do nome de Jesus. É o nome ao qual nos prostramos, mas é o nome ao qual nós tomamos toda a autoridade, não é isso? Em nome de Jesus a gente pode mudar toda e qualquer situação. Outra questão da fé que eu quero que você guarde no seu coração, está totalmente ligado, é a questão da cura. Nós fomos totalmente curados. Você vai ver alguns grupos de pessoas não acreditam em cura, falam que não é mais para os dias de hoje, e assim por diante. A Bíblia fala muito claramente que Jesus levou as dores e enfermidades. Não só espirituais, mas também as físicas, nós entendemos isso. Mesmo porque o ministério de Jesus profetizado, não é? Ele foi pautado justamente, Atos 10, 38 fala justamente que o ministério de Jesus era curar, não é? Os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, era um ministério, foi o começo de um ministério poderoso, era lá, continua sendo hoje, cremos assim, amém? E Jesus continua curando hoje a mim e a você, e a quem precisar de cura, amém? E a questão da fé, por que nós podemos usar a fé para ser curados? Nós podemos usar a fé, entenda a maneira que o pastor vai falar aqui, como uma vitamina, como algo que seja preventivo. Sabe quando você não tem nada, mas você declara, obrigado, Senhor, porque eu estou cada vez mais cheio da tua saúde. Pedro falou para um doente, Jesus Cristo te dá saúde.
Ele levou as dores e enfermidades. Ele curou, como diz o Salmo 103, ele curou todas as nossas enfermidades. Então, significa que é um ministério de Jesus curar hoje. Deus quer nos curar. Então, eu posso declarar para a minha vida cura. E é bom declarar preventivamente. Todos os dias é como tomando uma pílula de saúde. Obrigado, Pai, estou cheio de saúde. Obrigado pelos meus filhos, cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito. E se vier algo ruim, a gente vai combater em fé, para que a gente seja vitorioso. Amém, queridos? Um dia o pastor vai conversar aqui com vocês sobre a soberania de Deus. Nós vamos falar um pouco isso, até para você entender, porque algumas pessoas sempre fazem a pergunta, pastor, mas a gente não tem 100% das respostas, né? A gente vai entender, eu tenho algo preparado para falar com vocês sobre a soberania de Deus e também sobre questões que muitas vezes nós podemos falhar, não é? Porque Deus não falha, mas a gente pode falhar na intenção, não é verdade? E muitas coisas a gente só vai perceber no céu. Por isso que o coração tem que estar com a intenção correta, inclusive quando a gente ora por pessoas. Quando eu estou orando por alguém, é para que a pessoa seja curada e o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Amém. E não para que as pessoas vejam que eu sou usado em cura. Amém. Tem muita gente que faz questão de mostrar. E eu tenho visto homens de Deus que começam a poder fluir, daqui a pouco cai. Porque eu não tenho, em mim mesmo, eu não tenho poder de curar. Você tem o poder de curar? Você é um curandeiro? Você é um Apache curandeiro aí? Como que é? Você vai fazer o elixir da saúde? Não é assim que funciona. É Deus que pode dar a cura. E Deus pode nos usar. Quando Ele te usar, toda a glória para Ele. Irmãos, me perdoe, eu fico eu não sei. Me corrijam depois, me pega na porta ali, me corrija se eu estiver errado. Eu estou disponível a pedir perdão. Eu fico triste quando Deus começa a fazer alguma coisa, as pessoas começam a publicar nas redes. Ah, pastor, é para se conhecer o nome de Jesus. Precisa das redes sociais para que as pessoas conheçam o poder de... no mundo moderno precisa. Eu discordo. A glória é para Ele. Deus curou, deixa, não faz. Eu tenho visto alguns homens, né, começam a ser usados aí eles fazem questão de publicar o momento e assim por diante. Não estou julgando, não estou mesmo. Eu só penso que toda a glória tem que sempre ser voltada a Deus. Nenhum louvor é meu. A Bíblia diz que Deus não divide, não reparte a sua glória com ninguém. Com ninguém. A glória é sempre dele. Amém? Então, agradeça. Use essa bênção que é ser e viver curado. Quando tiver dor, eu não estou falando para você desprezar os médicos, tá bom? Tudo bem? Eu vou falar de novo. Não estou falando para você desprezar os médicos. Médicos são bons. Apesar que eu acho que essa geração do médico é a pior que tem, com todo respeito aos médicos que nos assistem e um dia vão nos assistir, que vai ficar gravado. Essa é a pior geração de médico que tem. São muito ruins, muito ruins. Não são todos. Não são todos. Tem coisa boa ainda. Pouca. Mas tem. A questão é que não dependa tanto do médico. Não pense assim, pensou na dor, pensou na doença, já vai logo para o médico. Pensa primeiro no médico dos médicos. Fala com ele, Senhor, me cura. Se for algo aqui, se for algo espiritual, já me tira esse problema, já cura minhas costas aqui. Em nome... Sabe que você pode chamar a cura para você? E chamar, e muitas vezes ela pode não manifestar na hora, mas pode... E você criando uma estrutura, crescendo até que ela se manifesta um dia. Amém, gente? Então, Jesus morreu na cruz por quê? Para nos dar, pela fé, a cura. Pastor, você está falando que a gente é eterno? Não, não somos eternos. O corpo tem o quê? Data de validade. Tem um decreto, nós vamos chegar até uma certa idade e o corpo vai parar. Isso é ponto pacífico. Mas a questão é que enquanto nós andarmos aqui, a gente não precisa viver cheio de doenças, cheio de miséria, cheio de morte. Não precisa, porque tudo isso foi queimado e apregoado na cruz. Amém? Então Jesus levou as dores e enfermidades. Outro texto que é importante você memorizar. Nós que somos da fé, temos que memorizar, ou lembrar pelo menos, do endereço de Isaías 53. Versos 4 e 5. Abre lá.
Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Glória a Deus. E nós pensávamos, né? A gente considerou, reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como se Deus o estivesse castigando. Mas ele foi transpassado por quem? Ou por quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Agora, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Lembra disso, lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. Isso é vida. Pedro vai fazer a menção, né, em 1 Pedro 2,24, não precisa abrir, ele vai fazer essa mesma menção. E o Evangelho de Mateus 8,17 também faz a mesma menção desse texto. Como se recebe a cura, irmãos? Como se recebe cura? Cura nós recebemos pela fé. Mais uma vez, fé é a convicção das coisas que você está esperando, a convicção, e a prova daquilo que você não está vendo. Amém? Então, se muitas vezes você vai ver isso na igreja, aqui fazemos isso, e você vai ver também em outras igrejas. Nós oramos, por exemplo, se a gente fizer um apelo para as pessoas virem receber, então o que acontece? É cura, né? Receber cura. O que a gente faz? Ora pelas pessoas, aí a gente fala, em nome de Jesus, está feito. Aí se a pessoa fala assim, eu não estou sentindo que eu fui curado. Então a gente tem que voltar numa estrutura para ensinar fé de novo para ela. Por quê? O sentimento ele é contra a convicção. Eu não preciso estar sentindo para ter recebido. Então, a fé forte e a fé estruturada é assim. Eu sei que eu recebi. Aí o diabo fala, mas a dor na coluna continua. E aí você diz assim, diabo, cala a boca. Cala a boca, não me encha as paciências. Eu recebi pela fé. Então, falou? Eita glória! Aleluia! Oh glória! É isso mesmo. Tem que botar o diabo para correr. Porque ele usa os sentimentos, ele usa aquilo que a gente tem como uma referência, a maior referência. Eu lembro, já falei, eu podia dar testemunhos aqui de coisas que eu fui curado. Você também, certamente. Talvez você tenha um testemunho até mais forte, de coisas até mais poderosas que Deus fez em você. Deus pode usar pessoas por uma oração. Mas quando alguém orar por você, aí fique numa postura de receber. Fala assim, eu recebo. E quando ela terminar, fala assim, eu recebi em nome de Jesus. Isso é fé. Sabe, porque essa é uma postura correta, porque a pessoa fica aquele sentimento, né? Ai, tô sentindo, ainda tá doendo ainda. Meu, oração não é Dorflex, não é isso? Para a pessoa contar os minutos para ir embora, não é isso? Dorflex, não é? Meu, a oração é algo, é maravilhoso, é algo de fé, é algo estrutural. Ela entrou no teu espírito e ela começa a fazer o efeito. E se você tiver essas experiências, isso vai edificar a sua fé. Meu, quantas coisas boas de pessoas que receberam pela fé e manifestou depois de alguns dias. Eu já vi pessoas que manifestou depois de alguns meses. E eu já vi pessoas que manifestou depois de 25 anos. Era uma questão pequena, muito pequena, mas manifestou 25 anos depois. Ele já havia esquecido, nem precisava mais, mas uma palavra tinha sido lançada sobre aquilo. Meu Deus, é muito forte isso. Então, a fé, irmãos, presta atenção. A fé não falha. Nosso coração pode estar desalinhado, tem coisas que a gente às vezes... a gente tem que entender tudo. Deus não se deixa escarnecer, não é isso? Tem gente que, como eu estava falando, tem gente que usa Deus, quer usar Deus para o seu benefício. Não quer ter uma vida com Ele, quer os benefícios de Deus. Então, muita coisa não vai funcionar. Mas quando nós andamos com Ele, as coisas vão funcionar. Amém, gente? Então, nós precisamos entender. Você recebe pela fé. Se alguém orou e declarou em você, fala, recebi, está feito em nome de Jesus. Amém? Agora, muitas vezes vai ser imediato.
Vai ser na hora. Muitas vezes vai receber na hora, a dor vai embora na hora, muitas vezes a bênção acontece na hora, muitas vezes aconteceu, já foi. Isso, exatamente. Esse é um testemunho, Felipe? Amém. Amém. Tá vendo? Olha, essas questões quando a gente tem uma dor de barriga, um desarranjo intestinal, uma dor na... Já viu aquela dor de cabeça que chega na hora que você não entende? Você está bem, a pressão está boa, você já não está consumindo açúcar branco, nem óleo de soja. Aí você está, né? Você está bem, você está sabendo, e nem leite, né? Claro, leite de vaca. Aí o que acontece? Você está sabendo que você está andando bem, mas o que acontece? Ela vem. Aí você fala, meu Deus. Aí você tem que ser um homem, uma mulher de Deus e discernir que pode ter sido o quê? Um dardo inflamado do maligno. Aí o que eu faço? Levanto meu escudo pela fé. Posso repreender. É nessa hora que eu repreendo. Dor do cão, do inferno e do diabo. Eu te repreendo. Esse corpo é santo. Não vai ficar aqui. Irmãos, inúmeras vezes, dor de cabeça embora na hora. Dores de barriga. Sabe aquele negócio que começa a fazer... Aí você percebe, eita... É hoje que eu vou para o trono, não é isso? Você já até lembra de outras coisas. Mas você pode falar, ou você ir naquela memória que você tem, ou você fala assim, está repreendido, bactéria do inferno, salmonela. Eu vou jogar salmonela, né? Mas eu te repreendo agora em nome de Jesus. E vai embora. A irmã Marisete, esposa do pastor Amaury, falou de pedra nos rins que ela teve. E quando ela começou a crer, confessar e rir, ela saiu. Não haveria possibilidade, mas saiu sem ela perceber. Engraçado, né? Engraçado não, é poderoso, né? É poderoso porque a fé é algo muito poderoso. A gente precisa ser exercitado nela. Eu preciso ter experiências, você precisa ter... Por isso que a gente fala, a igreja, eu não estou criticando ninguém. Eu só estou falando que quando a gente está doente, a gente tem que pensar se não foi uma seta. Porque a igreja é um lugar de cura. Então se você fica doente, aí que você devia vir para a igreja. Não sei, né? Eles falam, agora é o contrário, né? Tá doente, tem que ficar em casa. É uma loucura, né? É uma loucura, porque se você está doente, tem que vir para a igreja, porque é aqui que eu já vou orar para você. Ou a igreja ir até você, mas a gente não vai deixar de orar, não é isso? Vamos. Irmãos, quando nos firmamos na palavra de Deus, né? E declaramos essa verdade, a gente vai ver a manifestação do que ela nos promete, tá certo? E ela garante que as coisas vão funcionar, não é? Romanos 4,17... Por Pai de muitas nações te constituía perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu preciso, ao exemplo de Deus, chamar aquilo que não existe ainda, como se já existisse. Não estou saudável? Diga ao fraco, eu sou forte, estou saudável. Não é negação, não é chamar a verdade de Deus. Digo pobre, eu sou rico, sou rico. Dança sobre a escassez, né? Desprezando, porque a gente tem uma palavra. Irmãos, a fé não falha, meus irmãos. Cada um de nós pode ter experiências maravilhosas. Eu quero que você tenha experiências tremendas. Eu quero que você ensine seus filhos. Eu quero que você ensine a sua próxima geração. Pastor Bud, aquele homem, ele não... 80% das palavras que eu ouvi ele pregando era só sobre fé. Sobre fé. Ele repetia os mesmos textos, ele falava e falava. Pensa num homem de fé que conseguiu coisas tremendas e maravilhosas. Não só do Ministério Verbo da Vida, mas para a vida dele pessoal, né? Algo maravilhoso. Outra coisa que é importante a gente entender é a questão da provisão. A fé vai trazer a provisão para a minha vida e para a sua vida. Sempre. Fé traz provisão. Só que eu vou além. A fé vai fazer com que a gente experimente o melhor dessa terra.
Já te falei, nós não somos da Matrix, do sistema, só que Deus, Ele nos permite experimentar, comer, ser providos do melhor dessa terra. Não é só alimento, mas são coisas boas, coisas de qualidade. Deus pode dar isso a você, amém? Por isso que eu falo, a gente não precisa amar as coisas. Aliás, não devemos amar as coisas. A gente deve usar as coisas, as pessoas que devem ser amadas. A pessoa não pode ser usada. A pessoa é sempre amada. Agora a coisa é para usar. Então, tudo que Deus nos der para viver, experimentar, provar coisas boas e lícitas, Ele está disposto a fazer por você, não só trazendo a provisão, mas trazendo muito mais além as coisas que você precisa, tá certo? Deus quer que você seja abundante na sua alma e na sua provisão de todos os dias para você e para sua família também. Olha aqui, é importante quebrar, no entanto, é importante quebrar o quê? As cadeias que nos prendem e nos fazem pequenos. Eu lembro de uma irmã que dizia assim, quando ela começou a ouvir a palavra da fé, aí ela falava assim, pastor, é tão lindo que o senhor fala essas coisas, mas lá no céu eu não imagino, eu não vou querer esse negócio de rua de ouro, imagina, é muita coisa, pastor, eu não quero não. Se eu tiver um paninho para tirar o pó das coisas lá, para mim tá bom demais. Aí o pastor falava assim, minha irmã, no céu nem pó vai ter, não é? Então, é melhor você começar a se acostumar. Irmãos, olha aqui, nós não ficamos ostentando riquezas. Não é legal ostentar riqueza. Mas você sabe que a ideia de miséria é uma questão muito cultural? Você sabia disso? Com todo respeito, eu fui católico, não é? Mas a Igreja Católica, por muito tempo, ela ensinou que ser miserável, ser pobre, era um sinal do quê? De espiritualidade. Gente, eu ouvi isso. Eu fui católico praticante. Aí você vai ver, mas é só a Igreja Católica? Não, tem várias outras igrejas que ensinam que a pobreza é sinal de espiritualidade. E você ter abundância, ter riqueza, ter progresso, você comprar um carro, uma casa, não. Isso não é de Deus, não. É de Deus, sim. Deus te livrou da miséria, é para você ter o melhor. Amém? Nós só precisamos entender que as coisas são para ser o quê? Usadas. Pastor, mas não tem que cuidar? Claro, você vai cuidar do seu bem. Seja um administrador do bem que Deus lhe der. Agora, não ame as coisas, mas Deus pode fazer você crescer. E agora eu pergunto, não é bom ter em abundância, porque inclusive você não terá para si mesmo, mas poderá abençoar outros? Não é bênção? Não é bênção? Glória a Deus. Por isso que não... Gente, olha aqui, isso aqui é uma aula de discipulado. Não fique escandalizado. O Ministério Verbo da Vida é muito exuberante, muito forte, muito abundante nessas coisas. Eu já participei de cultos onde as pessoas doavam seus carros. Não se escandalize, não. Se Deus falar no seu coração, já era. Ele que te deu. Deus mandou doar, está aqui, o carro e a chave. Eu já vi gente doando casa, já vi gente doando valores, coisas... Eu já vi cultos, você não pode, você precisa pegar comigo, você que está me vendo pela internet também. Por isso que era bom toda a igreja aprender essas coisas. Nós somos simples, pessoas simples, eu digo do bem, não é? No coração, a gente não é sofisticado para não ter acesso a pessoas. Todas as pessoas têm acesso a nós. O mais rico ao mais pobre. Não tem problema. Você precisa ter o coração assim. Agora, em alguns dos nossos cultos vai acontecer o quê? Uma oferta, 2, 3. Eu já vi 4 ofertas num culto sem problema nenhum. Nós somos prósperos. E é gostoso quando você fala assim, ofertei nas 4. E fiquei com um gosto de quero mais. Queria que tivesse mais uma. Olha só. Sabe por quê? Nós entendemos que a gente não está dando dinheiro para pastor. A gente não está dando dinheiro para a igreja. A gente não está enriquecendo pessoas. Mas tudo que a gente está devolvendo é o próprio Deus que nos dá. Amém? Então, se a fé te provém as coisas, qual o problema de você, em fé, ser exuberante e dar com abundância? Dá mesmo, não tenha medo. Deus se agrada dessas coisas. Aí Ele faz você começar a prosperar. De fato, alguns não prosperam. Por quê? Porque a cabeça ainda está pequena.
Oh, meu Deus, tem gente que veio com o povo, né? Saiu do Egito, mas está com o Egito no coração ainda. Tem jeito. O coração tem que ser liberto, amém? E baseado nisso, a gente vê que em João 10:10, Jesus fala assim que ele veio para trazer o quê? Vida e vida em abundância. Então, a palavra abundância é aquilo que nos sobra. Deus está me levando a falar com todos vocês. Aprendam a romper. Você precisa ter uma experiência de fé para contar para os seus netos, por favor. Que às vezes seus filhos não vão mais se convencer, mas pelo menos para o seu neto você vai ter que contar. Já teve uma provisão que você olhou na carteira assim, está contadinho, fala assim, eita, aquilo é para pagar aquilo. É aquilo, não posso fazer. Aí você é muito certo, muito correto. Preciso andar corretamente para não pagar além do vencimento. É muito bom essas coisas. Mas seria tão bom se você ouvisse o Espírito muitas vezes. Ei, rapaz, eu sou dono do ouro e da prata. Dá a oferta logo, rapaz. Enfia a mão na carteira com vontade. Faz com exuberância. A gente fica com receio, porque a gente na nossa cabeça fala assim, da onde vai vir? E é nessa hora que você oferta e você, muitas vezes, você fica até meio com a perna bamba. Fala, meu Deus, o que eu fiz? Oh, meu Deus, eu vou pedir de volta para o pastor. Mas é a hora que Deus fala assim, rapaz, cresça. Aí você vê que no dia seguinte ou na manhã seguinte, Deus prospera, Deus dá muito mais, Deus faz algo chegar de uma forma sobrenatural. Ou essas coisas acontecem, nós precisamos ter experiências de fé. Se você ficar com a sua cabeça tão humana, não precisa vir para a igreja. A igreja a gente flui no espiritual, no sobrenatural. Amém, gente? Precisa aprender a caminhar nessas coisas. Pastor Humberto de Albuquerque, ele fala algo muito interessante. E eu lembro que a primeira vez que ele falou isso em Pinheiros, eu achei estranho. Mas depois eu fiquei a pensar. Ele fala assim, gente, Deus quer nos levar a dar ofertas que você fique com dor depois. Não arrependido, mas você fique com aquela dor. Sabe por quê? O texto da Bíblia fala assim, que eu não vou trazer ao Senhor nada que não me custe. Não é isso? Você tem que falar assim, eita, isso aqui custou. Aí quando você olha assim, né? Aí você abre assim, tem... Agora tem nota de 200, né? É falsa ou é verdadeira? Se tem a nota... a nota de 200... Mas o bichinho não pode ser elefante, né? O Guga falou que um menino falou assim, nossa, por que eles não colocaram um elefante em vez do lobo? Foi porque o lobo é um animal brasileiro. O elefante não é, né? Bom, mas vamos lá. A nota de 200. Aí você olha lá. Tem 200, 100. Aí você vai olhando no meio, né? Aí você olha 50. Não, muita coisa. 10. Não, muita coisa. 5. 2. Você acha menor. Achei. Ô, Senhor, Deus abençoe. Vai lá. A gente, muitas vezes, a cabeça, ela pensa assim. Fala a verdade? Não, fala a verdade. Eu já fiz isso várias vezes. Aí você fala assim, o Espírito Santo começa a me afetar nessa parte do meu dinheiro também. Começa a me afetar. Será que a gente dá essa liberdade para ele entrar nessa área? Porque costuma-se dizer que o cristão, a última parte que se converte do cristão é o bolso, né? Porque a gente fica muito racional. E a gente fala, não, imagina. Eu lembro de pessoas que falavam assim, não, para a igreja é muita coisa. Eu lembro de um irmão que eu conheci que ele vendeu uma propriedade e ele ganhou R$1 milhão. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, R$100 mil é muita coisa, não é para a igreja? Eu falei, não é questão de ser muita coisa, é os 10%, não é? Ah, não, mas é muita coisa, a igreja não precisa disso, não. Eu falei, não é questão de igreja precisar, é a obediência ao Senhor. E não foi Ele que te deu essas coisas, você não pode devolver com fé, com gratidão. Ah, é muita coisa. Aí ele foi em outro pastor, em outro, para ver se ele achava alguém para concordar com ele, mas ninguém concordava. Você percebe? Nós precisamos ser extravagantes, exuberantes. Será que a gente vai ter coragem? Então eu digo a você, já vou terminar. Eu termino hoje, já vou acabar. Eu vou
Já estamos acabando aqui. Eu quero só falar, você está cedo ainda, né? 9h25. Olha o que acontece. A fé vai fazer eu e você prosperar. Você pode prosperar pela força do braço. Até pode ser. Tem gente que vai pelo caminho, estuda, fica inteligente, faz uma empresa, monta uma empresa e começa a ganhar dinheiro. Beleza. Tem gente que confia no sistema tal, e depois fica triste, né, com o INSS. Que a pessoa, puxa vida, eu ganhava tanto, agora o INSS só me paga isso. Pois é. Tem gente que ganha na loteria. Não é? E se você jogar, não esquece de trazer o dízimo. Não é? Ai, meu Senhor amado. O irmão chegou para o pastor Bud e falou assim: Pastor Bud, o diabo me deu os números da Mega Sena. Me deu todos os números. Foi esse. Ele me falou claramente. Olha, estava aqui, ó. Eu não joguei. Olha, está aqui. Aí o pastor Bud falou assim: meu irmão, não foi o diabo, não. Foi Deus que estava te dando o número. E se ele te der de novo, me fala que eu jogo, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu sei que você e eu, nós fomos chamados, sabe para quê? Para prosperar. A prosperidade, presta atenção, a fé que a gente chama pela prosperidade não é uma fé, não é uma prosperidade aparente. Não é a prosperidade só do ter, mas é a prosperidade da alma do interior. Entendeu? Quando a minha alma é próspera, a minha mente é próspera, o meu espírito, aí eu começo a trazer a prosperidade de dentro para fora. Aí meu corpo começa a ser próspero, a cabeça próspera, as declarações são prósperas. Aí eu começo a chamar à existência aquilo que não existe ainda. E a fé vai me fazer prosperar. Então, a palavra não é traduzida para prosperar. A Bíblia ela traz justamente a ideia de uma boa jornada, de um bom caminho. Não é só um momento na vida, mas é uma jornada. É o caminho da prosperidade. É o caminho que você prospera todos os dias, tá certo? É como se fosse uma viagem bem sucedida. Olha que coisa boa. Entendemos então que existe um propósito. A gente entende que existe um propósito de Deus para a vida de cada um de vocês, para que vocês prosperem em todas as áreas da sua vida. Não é? Como a gente canta aquela canção que João não é, escreveu, não é? Tudo vai bem com a minha alma, não é isso? A canção que a gente está cantando é do Gabriel, não é isso? Que, baseado no livro de 3 João. Tudo vai bem com a minha alma. A minha alma é próspera. Então, quando eu sigo o propósito de Deus, da fé, da declaração, das bênçãos, isso vai voltar para a minha vida. 3 João capítulo 1, verso 2, diz assim: Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Provérbios 10, 22 diz assim: A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Eu creio que pela fé a gente pode crer, irmãos, no melhor de Deus. Creia no melhor de Deus para a sua vida, em todos os aspectos. Isaías 1,19: Se quiserdes e me ouvides, comereis o quê? O melhor desta terra. Amém? 2 Pedro 1,3. 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Glória a Deus. Para a gente terminar, estou terminando mesmo. Eu queria só que você guardasse algo no seu coração. E entendesse que tudo que a gente falou aqui, eu vou falar mais um negocinho aqui, mas tudo que a gente falou aqui, eu queria que você combatesse em você. Se você tiver, aqui eu vou falar claramente agora, se você tiver algum resquício de religiosidade, dos lugares que você andou, a gente traz, né? A gente traz.
Tá entendendo? Não é uma crítica, a gente traz influência dos lugares que a gente andou, onde a gente aprendeu errado. Tem coisa que a gente aprendeu certo, mas tem coisa que a gente aprendeu errado. Então, se você traz algum resquício, vai se desvencilhando, vai se desfazendo, vai deixando para trás. Se você tiver alguma ideia ainda de que Deus quer que você seja miserável, Deus não quer. Porque a miséria, não é? Ela é o oposto da espiritualidade, de ser espiritual, tá certo? Então, a religião ensinou isso, eu não sei se você aprendeu, eu respeito, como pastor, a gente respeita, não é? Como igreja, a gente respeita todos os lugares. Agora, irmãos, eu lamento, tem lugares que são bem equivocados nos ensinos. Nós não somos melhores do que ninguém, nós zelamos pela palavra. Quem é o melhor é Deus. O que é melhor é a palavra, é a doutrina. Por isso que a gente prega sempre em cima da palavra. Tá certo? A gente não fica fluindo na nossa ideia. É a ideia da palavra. Tá certo? Então, se você aprendeu coisas erradas, é tempo de você começar a deixar de lado. Deus te chamou para o melhor. E sabe quando você fala assim, não, mas tá bom desse jeito, está tudo em paz, está tranquilo. Você sabe que muitas vezes é um coração que se acomodou? É um coração que se acomodou a um estilo de vida que você tinha há um tempo atrás. Eu lembro de uma pessoa que ela falava assim, eu não quero isso, eu não preciso disso. Um dia, Deus usou um profeta para falar com ela, falou assim, eu estou querendo te levar para pessoas influentes. Para levar uma palavra para pessoas influentes. Eu lembro de um texto que falava sobre ela alcançar reis e pessoas de influência. Mas a pessoa tem que abrir, ela teria que abrir, está entendendo? A mente para quê? Para que ela tenha acesso. Então se você fica, não, eu vou ficar na minha humildadezinha. Humildade não é pobreza. A gente pode aumentar, a gente pode romper. Chame, construa a sua própria prosperidade. Chame você. Irmãos, começa a chamar coisas boas. Fala assim, eu estou chamando livramento de dívidas. Não vou mais ficar endividado. Começa a confessar forte isso. Faz uma oração. Eu não vou mais ficar preso em carnês longos aí. Não vou ficar enroscado em cartão de crédito. Faz declaração forte aí. Não é? Vou comprar à vista. Vou chegar e vou negociar. Sabe quando você junta o dinheiro? O sistema não fica falando para a gente fazer um crediário, ficar preso neles? Não, eu prefiro ficar preso em mim. Junta embaixo do cobertor um dinheiro lá. A gente até estranha, né? Mas junta um dinheiro por sua conta e fala, fica forte. Quando você tiver um montante, chega lá, rapaz, vamos negociar. É tanto. Fala, não, tanto não. Estou com dinheiro à vista, meu amigo. Você não está entendendo. À vista? Opa, pode sentar aqui. A gente precisa mudar um pouco o jogo. Mudar um pouco o jogo. Aí a gente fica só falando, Deus me ajuda. Se ajude você. Sai dessas dívidas. Essas empresas ficam oferecendo coisas para a gente mergulhar. TV a cabo é uma loucura hoje. Não é uma loucura? Você não, eu fiz uma... Pode deixar. A gente tinha uma assinatura lá em casa da NET, da NET Claro, misericórdia. Eles ficam regulando a Telecine, olha só. Não é assim? Eu fico feliz quando chega no feriado, liberou a Telecine, aquele selinho azul, assim, aí você vai lá ver, liberou todos os canais, uma bênção, meu Deus, você até faz um culto de ação de graças. De tantos canais liberados. Mas daqui a pouquinho acabou o feriado, eles cortam, não é isso? Aí você fala assim, tá bom, vamos ver o preço. Aí você vai ver o preço, mano, é uma loucura para ver aquilo. Não é assim? Aí a gente fez um pacote bem básico, um negócio lá, eles estavam descontando 300 e tantos reais na minha conta. Misericórdia. Eu falei, meu amigo, vem buscar seu equipamento. Já era. E não foram, viu? Eles são safados que não foram. Não foram buscar o equipamento. Você acredita? A gente tem que se livrar. Prosperidade está no nosso modo de mexer nas coisas, gastar menos, perceber onde o teu dinheiro está indo embora. Não é isso? Perceber o quanto custa as coisas e fazer você não depender deles.
não é? Você é próspero e você pode ter o melhor dessa terra, amém? Com sabedoria. Em segundo lugar e último lugar, toda a ideia, irmãos, guarda isso no teu coração, toda a ideia de pobreza está sempre ligado à queda e o pecado do homem. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu o homem no jardim do Éden, o homem e a mulher. Eles tinham tudo, não lhes faltava nada. Pastor, não tinha iPhone naquela época, nem precisava. A comunicação era perfeita com Deus. Meu, iPhone, quanto está o iPhone 10? 12 mil. O iPhone 12 está 10 mil. Você gastaria 10 mil no iPhone? Tem gente aqui que gastaria. Eu vou orar para Deus quebrar você. Isso é um sistema, é ficar mergulhado no sistema, não é? Meu Deus. Misericórdia. Aí olha qual a ideia nossa de riqueza. Ter o mais caro, e não é não. Alô. No jardim do Éden eles tinham tudo. Prósperos. Quando pecaram, veio o decreto de pobreza. Vai ter que trabalhar para comer, vai ter dor, vai chegar doença, vai chegar um monte de coisa. Toda a ideia de pobreza está associada ao pecado. Para a gente terminar, Deus é um Deus próspero. Amém. E sabe o que Ele quer restaurar na gente? Não só a fé, mas consertar a nossa mente, para que a gente não fique pensando as coisas de forma errada, tá certo? Eu amo vocês. Nós vamos crescer em fé e vamos aprender a viver em fé. Nós vamos em pouco tempo colocar a livraria para funcionar. A livraria a gente vai colocar alguns livros que são muito ligados à questão da fé. E eu quero que você tenha esse costume de ler livros para que a sua fé seja fortalecida, estabelecida. Levanta suas mãos mesmo sentadinho. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos. Eu sei que a tua palavra foi pregada e o Senhor é poderoso para fazer ela grudar nos nossos corações e para que a gente medite nela todos os dias. Eu sei que nós somos uma igreja da fé, somos a igreja da palavra da fé. Nós temos e nos movemos em fé. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos ensine sobre isso e que a gente tenha disposição em nossos corações para meditar sobre fé e ser mais do que vitoriosos em todas as coisas, em nome de Jesus. Um grande abraço, meu querido, um prazer ter você aqui. Nos vemos no domingo. As crianças, vão estar aqui no sábado para o culto, não é? Mas nós nos vemos no domingo em nome de Jesus. Um grande abraço.